Meus irmãos, eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro de sabedoria do pregador Eclesiastes, e nós vamos à leitura do capítulo 11 até o verso 8. Eclesiastes 11, vamos ler o verso de número 1 a 8. Vamos abordar especificamente os versos 1 e 2, falando sobre o chamado de Deus para sermos crentes generosos, diligentes e prudentes com os recursos que Ele tem posto em nossas mãos. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra esta que é poderosa para salvar a nossa alma, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós rogamos a Tua direção, a Tua bênção, para que a Tua palavra cumpra o seu propósito e trazer edificação aos santos, e também de ser usada como instrumento em Tuas mãos para levar pecadores ao arrependimento e à fé. Que o Senhor glorifique o Seu nome na exposição da palavra e que a Tua palavra traga refrigério, exortação, correção, repreensão e consolo à Tua igreja. É o nosso pedido, a nossa oração ao Senhor, no nome santo de Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, irmãs no Senhor Jesus Cristo, o sábio pregador que escreveu o livro de Eclesiastes, ele começa na introdução desse livro com a seguinte expressão: vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. E essa palavra vaidade, ela ocorre 38 vezes em todo o livro. E alguns comentaristas entendem que essa palavra ela se refere à futilidade da vida, a uma vida vazia, a uma vida sem sentido, a uma vida sem propósito, do homem ou da mulher que vive a sua vida sem levar Deus em consideração. Essa é uma interpretação razoável dessa palavra. Porém, há uma outra que também é muito provável. O termo vaidade, ele significa literalmente fumaça, vapor, neblina, névoa. E, nesse sentido, aponta para a brevidade ou a transitoriedade da nossa vida. Isso é uma forma de entender. O próprio Tiago, na sua carta, ele entende isso. Ele diz que a nossa vida passa rapidamente como uma névoa. Mas também essa palavra, ela aponta para a limitação ou a fragilidade que temos
de não conhecer profundamente os planos e as ações de Deus. Ou seja, tem a ver com a nossa ignorância, a nossa incerteza em relação ao que pode nos acontecer amanhã. Então notem a relação, né? A palavra, a neblina, ela não só passa rapidamente, mas ela também obscurece aquilo que está à nossa frente. Então é nesse sentido que ele usa a palavra vaidade, brevidade e ignorância, limitação, incerteza nossa em relação ao dia de amanhã. Acredito que você já leu esse livro algumas vezes, e à primeira vista, o livro de Eclesiastes, ele parece ser um livro não muito atraente, não com uma mensagem agradável e positiva para nós. Pode ser que a sabedoria revelada pelo pregador aqui, ela pode deixar você um pouco desanimado, ou até mesmo pessimista. Porém, isso acontece quando a gente não olha para esse livro com a ótica divina, mas apenas com uma perspectiva humana. Não, irmãos, o livro de Eclesiastes, ele é um livro edificante, proveitoso. Ele é um livro que contém muita sabedoria para nós. E o pregador aqui, ele vai apresentar a vida debaixo do sol como uma vida alegre e abençoada por Deus, desde que essa vida seja vivida com Deus e para Deus. Nós não temos tempo de ver os textos, mas você vai encontrar no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5, 7 e 9, o pregador chamando os crentes, a assembleia para quem ele está pregando, a se alegrar nas boas dádivas de Deus, a regozijar-se com os dons que Deus tem dispensado a ele nesta vida transitória. Então, irmãos, mesmo num mundo cheio de vaidades, quando nós temos uma vida breve, quando nós não sabemos o amanhã, ainda assim, a vida que temos, ela é significativa, ela é cheia de propósito, quando nós vivemos pela fé neste Deus soberano. Mesmo não reconhecendo a brevidade mesmo reconhecendo a brevidade da vida, mesmo não sabendo plenamente, compreendendo profundamente os mistérios de Deus, nós podemos nos alegrar nas boas dádivas de Deus, aqui e agora. Perceba que isso tem a ver com o propósito divino, o propósito de Deus na criação do homem. Aquele mandamento de Deus, né, de toda árvore do jardim comerás livremente, ele continua, ele não se perdeu com a queda. Nós somos chamados a desfrutar de tudo aquilo que Deus dá para nós. Mas também há um outro mandamento que continua, o mandamento cultural, de cultivar e guardar o jardim, de utilizar os recursos que Deus nos deu para glorificar o nome dEle e nos servir desses recursos para a manutenção da nossa existência. Então é nessa perspectiva, irmãos, de uma vida debaixo da bênção de Deus, que nós podemos olhar e obedecer às exortações e os mandamentos que o sábio pregador nos dá neste livro. Na verdade, Eclesiastes é como se fosse um grande sermão, assim como a carta aos Hebreus. E no final ele traz algumas exortações práticas para o crente. E uma delas é essa que vamos olhar agora, no capítulo 11, verso 1 e 2, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Perceba que aqui é uma ordenança divina, é um mandamento. E para nos encorajar à obediência, o pregador, ele traz, conectado a esse mandamento, uma promessa. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias ou muitos dias, você o encontrará novamente. É uma forma de Deus nos encorajar à obediência, quando Ele acrescenta uma promessa ao mandamento. E o pregador faz isso aqui. Agora, irmãos, sempre que nós estudamos um texto bíblico, e isso se aplica especificamente a um ministro da palavra, um pregador do evangelho,
ou até a você mesmo, um membro da igreja, quando você quer entender o significado, o sentido do texto, claro, você ora pela iluminação do Espírito Santo, mas você também, estudando o texto, uma boa prática para compreendê-lo é fazer perguntas, dialogar com o texto. Nesse caso aqui, do nosso texto, nós podemos perguntar o seguinte, para chegar ao entendimento dele: o que significa lançar o pão sobre as águas e encontrá-lo novamente no contexto do pregador? Qual o sentido que ele usou para dar esse mandamento aos seus ouvintes, lá no passado? E também como aplicar o ensino desse texto à nossa realidade hoje, como cristãos, no século 21. Também nós podemos perguntar o que é que esse texto nos ensina sobre Deus. Ou mais ainda, como encontrar Cristo nesse texto? São perguntas importantes que nós devemos fazer para chegar ao entendimento daquilo que o pregador, se foi Salomão ou outro, não temos tanta certeza, é bem provável que tenha sido o próprio Salomão, mas para chegar ao entendimento é importante fazer esses questionamentos. Então, como entender essa ordem divina? Lança o teu pão sobre as águas. Será que Deus está encorajando você a alimentar peixes num rio, ou num lago, ou até mesmo no mar? Talvez até você já tenha feito isso alguma vez, por diversão, ou até para praticar uma boa ação de alimentar animais. Contudo, não é isso que o texto está nos ensinando aqui. Porque observe a sequência, né? Lança o teu pão e depois de muitos dias o acharás. E quando você joga um pão na água, literalmente falando, para alimentar peixes, por exemplo, você provavelmente não vai mais encontrar esse pão. E até se você o reencontre depois, ele vai estar encharcado. Ele não serve mais para nada, você não pode mais usar aquele pão para comer. Às vezes um pão molhado no café e no leite ainda vai, mas com água não é muito bom, não deve ser muito bom. Então, à primeira vista, esta sabedoria do pregador parece não estar fazendo muito sentido para nós. Porém, irmãos, devemos entender que o nosso Deus, Ele não nos dá uma ordem insensata, Ele não nos dá um mandamento que não faça sentido. Então, o pregador está ensinando aqui algo proveitoso, algo importante para nós. E o contexto da leitura que fizemos aqui, ela vai indicar que o texto, ele nos chama a sermos crentes diligentes e prudentes no uso dos nossos recursos, mas também, irmãos, crentes generosos, crentes de mão aberta, que usa dos seus recursos para abençoar a vida de outras pessoas. E nós fazemos isto considerando a vaidade da vida, a brevidade do tempo e a incerteza do que vai acontecer amanhã, a nossa ignorância quanto aos mistérios profundos de Deus, como o contexto vai indicar aqui, dizendo que a gente não sabe qual o caminho do vento e nem como Deus forma os nossos ossos no ventre da nossa mãe. Agora, o verso 2, que também faz parte aqui do nosso texto, que está sendo exposto, ele vai começar a lançar luz para entender a ordem de Deus: lança o teu pão sobre as águas. O pregador, ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Então, esse não sabes, ele acontece aqui, ele acontece também mais adiante aqui na leitura que fizemos. Nós não conhecemos as obras de Deus, lá no verso 5, expressa essa nossa limitação, essa nossa ignorância daquilo que pode ou não acontecer diante de nós. Então, aqui, quando ele fala o mal, você não sabe que mal sobrevirá à terra, você pode ter em mente algum tipo de desgraça ou desastre que pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos sujeitos a guerras, a uma crise econômica,
a sofrer com o desemprego, ou com doenças, e qualquer outro tipo de mal que pode nos sobrevir. E para estarmos preparados para esse tempo difícil, para esses dias de trevas, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 ou 8 aquilo que você tem. Então, novamente, parece não fazer muito sentido. Que possível proteção ou provisão eu estou fazendo para mim mesmo e para a minha família, jogando pão na água, ou repartindo com outras pessoas? Não seria mais sábio, não seria mais prudente da nossa parte agir como José fez lá no Egito, quando governador, estocando alimento para os anos da crise que haveria de sobrevir? Meus irmãos, como eu disse há pouco, todo mandamento de Deus para nós é bom e é cheio de sabedoria. E nós vamos ver, atentando para o contexto da ordem do pregador, que esse mandamento ele faz todo sentido para nós, que de fato é uma coisa boa, proveitosa, não só para nós, mas para outras pessoas, lançar o pão sobre as águas, ou reparti-lo com mais pessoas. Entenda, nós fazemos isto mesmo não compreendendo as obras de Deus. Nós sabemos que este Deus soberano, incompreensível à nossa mente limitada, Ele é em Cristo o nosso Pai que está no céu, a quem clamamos pelo pão nosso de cada dia. Ele é o Deus que até pode transformar o mal em bem na nossa vida, porque Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, com essa perspectiva da soberania, da graça divina, nós podemos nos aproximar do nosso texto, cumprir essa ordenança com toda a confiança no cuidado e na provisão que o Senhor tem para nós. O contexto desse texto aqui, irmãos, dessa ordem de lançar pão sobre as águas ou repartir com outras pessoas, ele está relacionado a dois contextos. Há um contexto comercial e há um contexto agrícola, nos tempos antigos. Na época do Antigo Testamento, aqueles fazendeiros que também eram empresários, comerciantes, eles não tinham tantos recursos para vender a sua safra, a sua colheita de trigo. Eles não tinham a rapidez, a facilidade que nós temos hoje com transportes de avião, de caminhões. Então, muitas vezes, quando Deus abençoava e a safra ela produzia muito, e que já estava pronta para ser armazenada e vendida, este fazendeiro, ele procurava potenciais compradores para o seu produto. E muitas vezes o comércio local, ele era não muito lucrativo. Então ele tinha que contratar um negociante para procurar nos portos navios mercantes, a fim de que esses recursos, esse produto, ele fosse exportado para outros lugares também. Agora, entenda, se ele limitasse a transportar o seu produto em um único navio, então ele corria um grande risco de perder tudo. Poderia ser tudo ou nada. Vender tudo ou perder tudo, diante de um naufrágio, diante de um assalto. Ou seja, aqui novamente você compreende a vaidade da vida, a incerteza daquilo que pode nos acontecer. O tudo pode se tornar nada, numa questão de tempo. Então, quando o pregador encoraja a igreja, o crente, a lançar o pão sobre as águas, ele está nos chamando à sabedoria de repartir esse nosso produto com mais de uma pessoa, ou conduzi-lo a mais de um lugar. E a tendência é que esse pão ele retorne em forma de lucro. Ainda que demore algum tempo, ele vai voltar. Então essa é a orientação do pregador no seu contexto, no mundo do comércio da época.
Mas também esse texto ele está ligado à agricultura, a um plantio que era feito até mesmo em terras alagadas. Irmãos, os agricultores, eles sabiam que num determinado período do ano, os campos onde eles lançavam a semente estavam encharcados de água. E mesmo assim, eles não esperavam a água baixar, eles lançavam as sementes ao campo e tendo a certeza de que depois que a água baixasse, parte daquelas sementes haveria de vingar e a produzir frutos, 30, 60 e a 100 por uma só planta. Então ele não esperava a água baixar, ele lançava o pão mesmo no solo encharcado. Então é com essas figuras, com essas imagens que você tem que se aproximar do texto. E aí você vai perceber que lançar o seu pão sobre as águas não é uma atitude tola, não é uma atitude incomum, mas é algo que tem a ver com as práticas agrícolas e comerciais do passado. Agora, é bom saber disso, mas aí vem a outra pergunta importante: como aplicar o ensino desse texto na nossa vida hoje? Muitos de nós não somos empresários, não somos agricultores. Então, como esse texto se aplica na minha vida hoje, no dia a dia da minha vida? Que lições o Senhor quer ensinar aqui ao crente? Meus irmãos, a primeira lição do texto, e mais basicamente a partir do verso 2, e também no verso 1, é que nós devemos ser crentes. Deus está chamando aqui a sermos crentes generosos. Se Deus abençoa você com o pão de cada dia, e note, pão é uma figura que abrange todos os recursos materiais que Deus, em sua bondade, dispensa a nós nesta vida. Então ele nos chama a ser crentes generosos, mão aberta, a repartir com outros aquilo que ele tem nos dado. Ele fala que repartir não uma vez, não duas vezes, mas 7 ou 8 vezes. Aqui é uma expressão indefinida, aqui é uma expressão hebraica que quer dizer constantemente, sempre que for possível, sempre que você tiver uma oportunidade, exerça misericórdia, seja generoso com aqueles a quem a providência de Deus colocar no seu caminho. Então, lançar o pão sobre as águas, reparti-lo com outros, envolve generosidade. Irmãos, veja, o próprio Cristo, ele fez isso. Ele exerceu compaixão, misericórdia, também com pessoas famintas. Vocês lembram que por mais de uma vez, ele multiplicou o pão e o peixe para não só alimentar os seus discípulos, mas multidões famintas. Então esse mesmo Senhor, ele, por sua graça, ele nos dá pão, ele nos dá recursos. E se ele tem multiplicado na vida de algum de vocês esses recursos, então o chamado dele é: reparta-o com outros. Seja generoso. Percebam, irmãos, que esse chamado de Deus, a generosidade, ele vai de encontro à nossa natureza egoísta, avarenta. Nós temos uma tendência natural de pensar apenas no nosso próprio bem-estar físico, nosso e daqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família. Nós temos essa tendência, talvez motivado por avareza, de desprezar o cuidado com as necessidades de outros, principalmente em tempos difíceis. Mas, irmãos, nós somos chamados a viver pela fé. O justo viverá pela fé no Deus vivo. E viver pela fé não só envolve a nossa confiança no cuidado providencial de Deus, mas também realizar ações benéficas, realizar boas obras
em favor de outros, abrir a mão, lançar o pão para outros. É isso que Tiago diz, mostrando que a nossa fé, ela deve ser uma fé viva, ela deve ser uma fé que se manifesta por meio de boas obras. Ele faz um questionamento bem direto. Se chegar diante de você alguém necessitado de roupas ou de alimento, e você fechar-lhe o coração, não abrir a sua mão, aonde está a sua fé? Qual é o proveito da sua fé nisso? Da mesma forma, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 17, se você possuir recursos neste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e não acolhê-lo, não socorrê-lo, ele vai perguntar: o amor de Deus está em você, fazendo isso? Então, esse é o chamado do texto. Lança o pão sobre as águas, reparte com outros, seja generoso. E como eu disse, irmãos, o pregador, ele, encorajando-nos à obediência, ele vai acrescer a este mandamento uma promessa: depois de muitos dias o acharás. Como é que se aplica isso? Quando você doa do seu pão com liberalidade para acudir à necessidade do próximo, além de agradar a Deus, além de fazer o bem ao próximo, você conta com a bênção de Deus sobre você. O Salmo 112 vai mostrar isso. Ele vai falar de um homem que é generoso, de um homem que dá dos seus recursos ao pobre. E ele vai dizer que Deus será com ele, Deus cuidará dele, Deus proverá para este homem. Vamos trazer um exemplo para o contexto da igreja. Quando você é um crente que investe no reino de Deus, sendo fiel, sendo generoso nos seus dízimos e ofertas, utilizando dos seus recursos para manter duas obras importantes que Cristo estabeleceu na igreja: o ministério da palavra e também a obra diaconal. Então você não somente está lançando o seu pão para abençoar outros, mas você está atraindo a bênção de Deus para si mesmo, porque você também se beneficia do trabalho da igreja, do trabalho dos oficiais, da pregação do evangelho, da diaconia da igreja, quando você está no tempo de necessidade. Veja, o apóstolo Paulo vai falar isso aos Gálatas, lá no capítulo 6, que é um texto bem paralelo com o nosso aqui. Ele vai dizer à igreja, aos crentes: olha, faça participante das boas coisas, das boas dádivas, aquele que instrui a vocês. Ele vai dizer: não se canse de fazer o bem, porque se não desfalecermos, vamos colher. Tendo oportunidade, faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então aqui não há nenhum desperdício nesse ato de lançar o pão sobre as águas. Na verdade, é um ato nobre, generoso, agradável a Deus, benéfico ao nosso próximo. É um ato, é uma ação que está relacionada, por exemplo, ao 8º mandamento. E vocês conhecem, quando Deus diz à igreja: não furtarás. Esse mandamento não se limita a você tirar algo de alguém. Esse mandamento, o fundamento dele é que Deus está chamando você e a mim a sermos bons mordomos das boas dádivas de Deus, daquilo que Ele confiou em nossas mãos, dos talentos que Ele nos deu para desenvolver. E ser um bom mordomo envolve você abrir a sua mão, deixar que o seu pão vá também para alimentar a vida de outras pessoas. Ou seja, pela graça de Deus, somente pela nossa união em Cristo, é que nós podemos agir dessa forma. Assim como Barnabé, assim como Lídia, no livro de Atos, que usaram dos seus recursos para abençoar a igreja de Cristo.
Então, não sabendo que mal sobrevirá à terra, vivendo tempos de incertezas, cabe a nós, irmãos, confiar no cuidado providencial de Deus e usar daquilo que Ele tem dispensado a nós para abençoar a vida de outras pessoas. Paulo vai falar isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, de como a generosidade que apresentamos a outros se volta também para nós. É a primeira lição aqui do nosso texto: ser um crente generoso. Mas há também uma segunda lição, uma aplicação desse texto. Aqui Deus está chamando você também a ser um crente diligente, sábio, ao fazer algum tipo de investimento com aqueles recursos que Deus tem dado a você. Imagine que você tem um lago na sua propriedade ou atrás da sua casa para criar peixes. E todas as manhãs você vai até lá e joga ração para alimentar esses peixes. Você está fazendo um tipo de investimento que vai abençoar você mais tarde, que servirá a um bom propósito para você. Porque depois de algum tempo você não vai lançar mais a ração. Você vai lançar um anzol ou uma rede para pescar ali alguns peixes, que vai servir não só para alimentar você e a sua família, mas até mesmo para você vender esses peixes e obter algum lucro com isso. E se Deus fazer você prosperar nesse seu investimento, por meio do seu trabalho diligente, então não caia na vaidade de viver uma vida egoísta, regalada, como aquele homem que Jesus condena em uma de suas parábolas, que armazenou todo o seu produto para viver regaladamente. Não. Use esses recursos para ser generoso, como a gente viu na primeira lição. Mas aqui eu quero trazer uma aplicação também direcionada à vida da igreja, às nossas famílias. Podemos pensar, por exemplo, num tipo de investimento que fazemos sobre os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu, a herança do Senhor. É um investimento, irmãos, que requer prudência, sabedoria e diligência. Veja, a cada dia você lança pão na boca dos seus filhinhos, seus filhos. Você sabe que isso é necessário para manter a existência deles, para eles crescerem saudavelmente. E também isso faz parte do nosso dever de criá-los em todos os sentidos. Agora, o pão que lançamos na boca dos nossos filhos não vai somente em forma de alimento. Ele vai também por meio de outros recursos. O tempo, o cuidado, a educação, a disciplina, a oração constante em favor dos seus filhos. E veja, segundo a graça de Deus e a promessa dele no batismo, depois de algum tempo, nós podemos ver o bom resultado do nosso investimento, da nossa diligência. Colher o fruto de filhos tementes a Deus, de filhos convertidos a Cristo, de filhos que mais adiante vai retornar para nós com cuidado, com honra, com amor e até mesmo com provisão, como ele diz lá no Salmo 127, que feliz é o homem que enche desses filhos a sua aljava, porque no tempo da dificuldade eles vão protegê-lo. Isso é uma aplicação também que podemos trazer para nós. Como eu disse, irmãos, nós devemos lembrar sempre, conforme as últimas palavras do verso 8 aqui, que tudo quanto sucede neste mundo é vaidade. Novamente essa palavra, que envolve transitoriedade, a brevidade da vida,
e a nossa ignorância e incerteza quanto aos mistérios de Deus e quanto às coisas que podem acontecer. Nós não sabemos que mal sobrevirá à terra, e mesmo que vivamos muitos anos e nos regozijemos nestes anos, haverá dias maus, haverá dias de trevas, como diz aqui no verso 8. Agora, andar ansioso pelo dia de amanhã, não cumprir com diligência a sua vocação, né? Porque você vê que você vai ficar olhando para o vento, ou se vai chover, e aí você não põe a mão na massa para fazer o seu trabalho, não cumprir a sua vocação, ou, por outro lado, viver uma vida egoísta e avarenta e mesquinha, nada disso traz proveito algum para nós e para aqueles que nos cercam. Essa vida é vaidade, essa vida é fútil, essa vida é sem propósito, essa vida não glorifica ao Senhor, essa vida é tão inútil quanto correr atrás do vento. Mas, por outro lado, irmãos, viver pela fé no Deus que é a fonte de todo bem, independente da circunstância que nos cerca, repartir os nossos recursos com outros, fazer o bem a todos, investir no reino de Deus, investir em nossos filhos, cumprir a nossa vocação com diligência, seja ela qual for. Essa é a vida com propósito. Essa é a vida que glorifica a Deus, que promete, em uma das bem-aventuranças, recompensar aqueles que são misericordiosos com a sua própria misericórdia. Então lance o seu pão sobre as águas, deixe que ele vá. Seja um crente de mão aberta, generoso, porque Cristo promete àqueles que se dedicam a Ele, que até abrem mão e negam certas coisas para abençoar a outros, que você não está fazendo um trabalho em vão, inútil, mas um trabalho que vai abençoar você. Veja como Cristo coloca isso. Lá em Marcos 10, 29 e 30, ele diz assim: em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já agora no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mesmo com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. É a promessa de Cristo, que pode ser também compreendida naquelas palavras que ele também dá um mandamento com uma promessa, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas ele acrescentará. Então é um chamado à fé, o nosso texto. Mas eu quero terminar dizendo, apresentando aos irmãos o que esse texto nos ensina sobre Deus e como nós podemos encontrar Cristo, a boa dádiva de Deus para nós nesse texto. Irmãos, aqui nós somos chamados a ser imitadores do nosso Pai Celeste. Jesus fala isso: sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Deus, ele não deseja que o nosso pão fique retido na nossa despensa. Ele diz que esse pão deve ser lançado para fora, porque foi exatamente isso que o próprio Deus fez, meus irmãos, na história do seu povo. Vocês conhecem o povo de Deus no Êxodo, no deserto, e por um momento reclamando da fome, da falta de água, e o Senhor proveu para eles o maná que caiu do céu, as codornas que caíram do céu, a água que brotou da rocha, o Senhor proveu. Ele lançou o pão do céu para o seu povo. Da mesma forma, quando Ruth e Noemi estiveram passando por um período de necessidade, o Senhor proveu pão para elas por meio de Boaz. Então, Deus é não somente o doador, a fonte de todo bem, mas também um exemplo de doação, de generosidade para os seus filhos. É isso que diferencia um crente de um ímpio.
O ímpio vive na avareza. O ímpio vive sem reconhecer as boas dádivas de Deus. O crente vive na generosidade, no reconhecimento de que tudo que ele tem é dom de Deus e que ele deve usar para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Agora, a maior dádiva que Deus derramou, na verdade, foi o pão da vida, próprio Cristo, para trazer redenção à nossa alma. Jesus é o pão vivo que foi lançado do céu pelo Pai, para nos alimentar pela fé para a vida eterna. Você já pensou nisso? Aquilo que Deus tinha de mais precioso, a comunhão bendita com o seu Filho, a comunhão eterna e gloriosa da Santíssima Trindade, Ele abriu mão e o dispensou para abençoar a nossa vida, irmãos. Paulo vai falar isso de forma belíssima naquele maravilhoso capítulo 8 de Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com certeza ele dará. Isso mostra a generosidade de Deus, o seu investimento no futuro glorioso da redenção da igreja. E Cristo veio conscientemente, voluntariamente, para entregar a si mesmo no madeiro, consumando a obra que o Pai lhe deu para fazer, tendo em vista a nossa redenção, o nosso bem maior, a vida eterna. Lembra lá de Hebreus 12, ele suportou a vergonha da cruz, a dor da cruz, em troca da alegria que lhe estava proposta. A recompensa não só de ressurgir dos mortos, de assentar-se à destra do Pai, mas também de ter para si mesmo um povo redimido, a sua noiva amada, por quem ele derramou o seu sangue e com quem ele vai viver eternamente. Então ele não só nos dá o pão de cada dia que alimenta o nosso corpo, mas também o pão da vida que é Cristo, que alimenta a nossa alma. E o que nós temos que fazer com este pão, irmãos? O pão da vida que já nos foi dado por Deus. Claro, primeiramente você tem que alimentar-se deste pão regularmente. Ou seja, viver pela fé, continuar confiando em Cristo para a vida eterna, envolve, por exemplo, a celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas segundo, é dever nosso enviar este pão para fora, lançá-lo nas águas deste mundo, onde há um mar de gente sedenta, faminta, incrédula, sem conhecer a Cristo, sem provar deste pão vivo que desceu do céu pela fé. Então é dever nosso compartilhar com outros esse pão que é mais do que suficiente para alimentar a nossa alma. Nós devemos proclamá-lo, enviá-lo a este mundo. Isso envolve, claro, primeiramente os nossos filhos. Às vezes a gente pensa que evangelizar é falar só com o ímpio, com aquele vizinho que é ímpio, ou aquele colega de trabalho. O evangelismo começa na nossa casa. É o nosso campo missionário dado por Deus. Então nós temos que instruir os filhos nos caminhos do Senhor, ensiná-los acerca da graça de Deus em Jesus Cristo. E também para aqueles que estão fora, distante de nós, parentes, amigos incrédulos, que carecem da misericórdia e da graça de Deus para serem salvos. É o nosso dever. Alguém já disse, evangelizar é como um mendigo dizendo a outro mendigo que já encontrou o pão, aonde ele também pode encontrar esse pão. Nós já temos o pão da vida, Cristo já foi dado a nós já o encontramos. Então, irmãos, não resta outra coisa a fazer, a lançá-lo, se não lançá-lo sobre as águas, compartilhá-lo com 7, com 8, com todos aqueles que Deus colocar
no nosso caminho. E eu quero terminar perguntando: o que você está fazendo com o pão que Deus tem dado a você? Com os recursos que Ele tem dispensado em suas mãos? Com os dons e as boas dádivas que Ele tem derramado do céu na sua vida? Com as próprias boas novas de Jesus Cristo, que um dia salvou você? O que é que você tem feito? Que Deus nos livre da negligência, de retê-lo para nós mesmos, de não semear, de não plantar, de não repartir com outros. Se você deseja uma vida feliz, abençoada, uma vida de paz e tranquilidade, de bênção, debaixo do favor divino, mesmo vivendo no meio da vaidade deste mundo, então aqui está uma boa instrução do pregador para nós. Lancemos o nosso pão sobre as águas e ele haverá de voltar para nós. É um mandamento sábio, proveitoso, acompanhado de uma promessa graciosa para todo aquele crente que crê, para todo aquele crente que é diligente na sua vocação e que é generoso com os recursos que Deus tem colocado na sua mão. Como eu disse, irmãos, é somente pela graça de Deus, é somente pela nossa união com Cristo que nós podemos produzir esses frutos. E a nossa oração é que Deus faça desta igreja uma igreja produtiva, diligente e generosa, com todos os recursos que Ele tem dispensado a cada um dos irmãos. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe nesse intento de glorificar a Deus com as boas dádivas que Ele tem derramado na nossa mão. Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por Cristo, o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida eterna. Dele já nos alimentamos pela fé e também provamos da sua bondade a cada dia, ao ouvir a palavra, ao celebrar a Santa Ceia do Senhor. Também, ó Pai, nós temos a cada dia provado da Tua generosidade, com o pão que não tem nos faltado, com os recursos que o Senhor tem nos dado para viver com a nossa família. Dá-nos, ó Deus, não só o contentamento, mas também a sabedoria do Teu Espírito, para sermos bons investidores dos Teus recursos, investindo na Tua obra, no Teu reino, na vida dos nossos filhos, repartindo com 7 ou 8, tendo a mão aberta e generosa para acolher as necessidades do nosso próximo, imitando ao Senhor mesmo neste ato generoso. Ó Deus, fortalece esta igreja, a cada membro, a cada família, a liderança deste corpo de Cristo aqui presente, dando graça, dando sabedoria, mas também dispondo aos irmãos, ó Deus, recursos materiais para manter a obra do Senhor aqui, o ministério da palavra e a obra diaconal. E dar também a graça, ó Deus, para que cada um de nós sejamos, de fato, compartilhadores das boas novas de Jesus Cristo, repartindo com outros esse pão vivo que desceu do céu, que é o único que pode saciar a fome do pecador e preencher o vazio da sua vida. Nos dá a Tua graça, nos direciona para este caminho de sermos crentes prudentes, diligentes e generosos diante das boas dádivas que tem nos dado.
É a nossa oração humilde, confiando na Tua graça, na Tua provisão, para hoje, para amanhã, e até mesmo para os dias maus que porventura sobrevirá sobre a terra. Nós oramos em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor. Amém.